Queridos irmãos, eu sou o diácono Marlon Alexandre, estou aqui para partilhar com você o Evangelho do dia. Hoje vamos partilhar o Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículos de 46 a 50. Mas antes eu peço que você curta o nosso vídeo, que você possa também se inscrever no nosso canal, caso não seja inscrito, e que você também possa transmitir este vídeo para as pessoas que você conhece, porque é a evangelização, é o Evangelho que vai chegar até os corações. Então vamos para o Evangelho de hoje. No Evangelho de hoje diz assim: naquele tempo, enquanto ele estava falando às multidões, uma multidão estava em volta dele, num lugar fechado, chegou a sua mãe e seus irmãos procurando falar com ele. Então alguém foi falar com Jesus: Jesus, tua mãe e teus irmãos estão querendo falar contigo. Jesus então perguntou àquele que estava falando com ele: quem são minha mãe e meus irmãos? E estendendo a mão para os seus discípulos, disse: aqui estão a minha mãe e os meus irmãos, aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus. Este é minha mãe, meus irmãos, minha irmã. Queridos irmãos, vejo que Jesus está pregando a sua palavra, mas ele é interrompido, por alguém. E ele aproveita este intervalo, que se dá para transmitir uma nova mensagem, um novo ensinamento. A princípio, alguns utilizam desta perícope, do Evangelho para trazer situações que não nos levam a nada, como por exemplo, que Maria teve outros filhos. Isso não é mais importante neste texto. Então, o que é importante para esse texto? O que Jesus quis frisar? Outra coisa, ele não quis destratar a sua mãe, não quis diminuir a sua mãe nem os seus parentes. Pelo contrário, ele quis engrandecer e frisar quem são os seus discípulos, quem são aqueles que o acompanham, aqueles que o seguem, aqueles que fazem a sua vontade. Como, por exemplo, ele estende a mão para os seus discípulos, justamente para mostrar que estes que são discípulos, estes são aqueles que fazem a vontade do Pai que está nos céus. Estes são os da sua família, estes são os seus irmãos, sua irmã, sua mãe. Então, o ponto principal deste texto é fazer a vontade do Pai que está nos céus. Vem um questionamento, vem uma pergunta, uma reflexão para mim e para você também. Será que nós fazemos a vontade do Pai que está nos céus? Primeiro, o que é fazer a vontade do Pai que está nos céus? Você sabe? Será que eu sei? Fazer a vontade do Pai que está nos céus é deixar-se ser convertido, é buscar a nossa conversão, a nossa mudança de vida, a nossa transformação de vida, é transformar o coração, é se assemelhar cada vez mais a Cristo. Ele é o perfeito, Ele é o santo. Então, sede santos, sede perfeitos, assim como Jesus é perfeito. Então, se assemelhar ao Cristo cada vez mais, isso é fazer a vontade do Pai que está nos céus. É se converter, É viver diferente, é viver buscando os bens eternos, os bens que não passam, o amor, a fraternidade, o sentimento que Cristo tem, e não buscar as coisas aqui da terra. Aqueles que buscam as coisas aqui da terra, estes estão buscando os bens que passam, que perecem, que se desfazem. Então, fazer a vontade do Pai que está nos céus é viver uma vida em comunhão com Cristo, em comunhão com Deus. Isso é fazer a vontade do meu Pai que está nos céus, disse Jesus. Então, quando ele aponta para os seus discípulos, ele quer dizer que estes que fazem a vontade do Pai que está nos céus, estes são a sua família, Estes são os da sua família espiritual, daquela família que viverá eternamente com ele, entende? Então aí esse ponto que é o ponto principal que Jesus quer nos trazer dessa palavra. Fazer a vontade de Deus. Nós temos que buscar fazer a vontade de Deus. Eu tenho, você tem. Temos que, a cada atitude nossa, a cada ação, a cada pensamento, a cada palavra que saia da nossa boca, a cada sentimento, temos que estar em sintonia cada vez mais com o nosso Senhor. Não podemos viver como se Deus não existisse. Não, temos que viver conforme a vontade de Deus. Os nossos planos, os nossos projetos têm que estar em conformidade com Deus. Aí sim estaremos fazendo a vontade do nosso Pai que está nos céus.
E isso é o que Jesus quer. Jesus não disse em nenhum momento que a sua mãe, os seus primos, né, não faziam a vontade de Deus, não faziam a vontade do Pai. Não, ele apenas, a sua mãe e seus irmãos não estão ali dentro do recinto, ele estende a mão para os seus discípulos. Se a sua mãe e seus irmãos estivessem ali, ele teria estendido a mão para ela também, a mão para os seus primos, né? Estes são os da minha família, os que fazem a vontade do nosso Pai que está nos céus. E veja que interessante, sempre cabe mais um nessa família de Jesus. Sempre cabe você, eu, cada um de nós nessa família de Jesus. Jesus sempre acolhe mais um discípulo, mais um membro da sua família. Ele sempre acolhe. Aquele que fizer a vontade do meu Pai que está nos céus, este é acolhido como alguém que é da família de Jesus. Então eu estendo a mão agora sobre você, você possa inclinar a sua cabeça. Abençoa, Jesus. Abençoa esses meus irmãos que agora recebem esta oração. Derrama a tua graça, a tua força, o teu Espírito Santo sobre cada um de nós, para que possamos, Senhor, fazer a tua vontade nas nossas ações, nas nossas falas, no nosso comportamento, na nossa vida inteiramente, na nossa vida total. Que nós possamos, Senhor, fazer a tua vontade. Que tu estejas conosco, Jesus, a cada dia, que sejamos a tua imagem e semelhança. Que Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que você possa fazer um comentário com essa palavra que foi proclamada, que você possa também colocar um pedido de oração, estarei rezando por você. A paz esteja convosco.